Ni hao, seus presidentes chinês visitando o Brasil, tudo bem com vocês? E o homem chegou, né? O homem chegou ontem no Brasil, o senhor Xi Jinping, ou como eles chamam aqui na China, né? O pessoal que trabalha comigo chama ele de Mister Xi, não sei bem porquê, né? Mas ele chegou, né? Acho que a primeira visita dele nos últimos, sei lá, não sei quantos anos, já faz bastante tempo, né? Principalmente com o Bolsonaro ali, mais a Covid, não tinha muita condição, né, nem clima para o Xi visitar o Brasil, mas se eu não me engano essa já é a quarta vez que ele visita o Brasil. Então, ele estava no Peru, né, lá para o encontro da APEC, né, que eu acho que é um grupo de países do Pacífico, e além disso ele fez uma visita de estado ao Peru, até para inaugurar um porto gigante que eles construíram lá, que foi construído junto, eles dizem que foi construído junto com o Peru, mas a maior parte do dinheiro e do esforço veio da China, que eles têm muito interesse em escoar as coisas mais facilmente aqui da América do Sul para a China, né? Inclusive tem toda a história aí de uma linha de trem que ligaria o Brasil ao Peru, se eu não me engano, para facilitar esse escoamento de produção, que para a gente eu acho que seria muito bom, né? Mas aparentemente nada sai do papel no Brasil com relação à linha de trem, né? Acho que o certo era largar na mão do Xi Jinping e falar o seguinte: Xi Jinping, faz o que vocês quiserem aqui de linha de trem de alta velocidade no país inteiro, com transferência de tecnologia. Podia rolar isso aí, né? Assim, ó, desenvolver uma empresa brasileira que, na verdade, já tem, né, de ferrovia, trabalhar junto com a China, assim como a China fez com a Alstom, com a empresa japonesa, desenvolve a tecnologia no Brasil e depois o Brasil expande por conta própria, né? Podia fazer, mas tá difícil, né? Mas, enfim, o Xi Jinping chegou no Brasil para o encontro do G20, né? O Joe Biden já se perdeu lá no meio da Amazônia. Ele foi lá fazer um discurso na Amazônia, ele acabou o discurso e saiu caminhando para o meio do mato. Não sei se ele já estava esperando. Sabe, até a história, né, que os elefantes, quando eles ficam velhos, assim, eles saem para caminhar sozinho para não ser um peso pro bando, né? Não sei como é que chama o coletivo de elefante. Mas, enfim. Uma das ideias do Xi Jinping vir ao Brasil, além do encontro do G20, é contribuir para o fortalecimento da política mútua entre os dois lados, né? Principalmente, como eu falei, depois desses anos de Bolsonaro, China Virus e tudo que é ruim vinha da China, sabe? Assim, precisa, né, fortalecer um pouco, principalmente com relação a negócios, porque o Brasil, a China é o maior cliente do Brasil, né? Aí, além disso, um dos outros pontos é a consolidação do caráter estratégico inovador de liderança das relações bilaterais. Isso aqui são informações passadas pelo Ministério de Relações Exteriores da China, tá? Alguns pontos para a gente acompanhar durante essa visita do Xi Jinping. Alinhamento de estratégias de desenvolvimento dos dois países, vai entrar em Rota da Seda e outros investimentos. E o Brasil já falou que não quer entrar na Rota da Seda, até porque os Estados Unidos estão pressionando do outro lado, mas aí quer participar de outros projetos com a China, não sei, né? Eu acho que tinha que entrar de uma vez nessa Rota da Seda e aprofundamento da comunicação estratégica e de coordenação entre os dois lados em questões globais importantes. Por quê? O Brasil está junto ali com a China no BRICS, né, que não é novidade, está vendo esse movimento aí de sul global crescendo e a gente acompanha isso não só pelo crescimento do sul global, mas para a gente ver que as potências europeias e até o próprio Estados Unidos eles estão caindo, né? Já não são mais fortes como eram antes. Um dos motivos é o fim do colonialismo, e aí tem guerra da Ucrânia, um monte de outras coisas, né? E esses países tentando criar uma opção ao dólar, principalmente com o Trump falando que vai meter tarifa em todo mundo. Se é verdade, não sei, né? Mas a promessa de campanha do cara é essa: vai meter tarifa de 60%, 100%, 200%, e vai sancionar quem não negociar em dólar. Então, o povo viu o que aconteceu com a Rússia na guerra da Ucrânia, eles estão naquela de eu não quero que aconteça comigo, né? Então, tem que ter opção, né? Aí não pode ficar na mão dos Estados Unidos para sempre. E, infelizmente, é o que acontece hoje. Cuba está aí nessa situação toda por causa dos Estados Unidos até hoje. E aí, em parte desse documento liberado pela Ministra de Relações
Ministério de Relações Exteriores da China, eles falam, né, de mãos dadas daremos início aos próximos 50 anos dourados das relações sino-brasileiras, porque esse ano 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China, apesar de que já tem chinês, os primeiros chineses, se eu não me engano, que foram para o Brasil para plantar chá, foi coisa de 200 anos atrás, muito tempo, né? Em termos históricos não é tanto, né? Mas considerando a nossa história do Brasil recente, né? E aí, claro, né, quando assim, ó, o chinês, a língua chinesa, ela tem vários níveis. Quando a gente começa a aprender ali, a gente vê que vai do nível 1 ao nível 6. Eu estou ali na finaleira do nível 3. No nível 4 eu vou conseguir conversar em chinês normal. O nível 6, que é o mais elevado, eles falam em metáforas, parábolas. E isso aqui é um bom exemplo. A chancelaria chinesa também observou que, abre aspas, a amizade entre a China e o Brasil tem uma longa história, flui como o rio Yangtze e o rio Amazonas, e a ponte da amizade conecta as duas terras quentes por milhares de quilômetros. Né? Eles usam muito essas parábolas e metáforas, etc. É bem complicado de entender em chinês. Óbvio que eu não consigo entender, porque eu estou no nível 3 ainda. Mas é interessante como eles usam muito isso, né? É como eu tinha mencionado, né? Há cerca de 200 anos, o primeiro grupo de produtores de chá atravessou o oceano até o Brasil para cultivar chá, ensinar sua arte e tal. Então já é uma história mais antiga, né? O Xi Jinping, óbvio, que tem reuniões aí planejadas com Lula, né? Espero, né? Vamos ver o que sai disso aí. E, aparentemente ele tem reuniões também com o primeiro-ministro, presidente da Alemanha, não sei qual é o cargo do cara, e o primeiro-ministro britânico enquanto ele estiver no Brasil. Porque essa história de guerra da Ucrânia, e aí o Biden ontem, né, autorizou não só o Biden da França, e eu não lembro quem que é outro país, autorizaram a Ucrânia a utilizar armamento de longa distância para acertar a Rússia. O Putin disse uns meses atrás que se isso acontecesse, seria uma declaração de guerra desses países contra a Rússia, e que ele iria revidar. Então, vamos aguardar aí para ver o que acontece. O Biden já é um velho gagá e está na finaleira do mandato dele, está querendo arrumar confusão. Porque o Trump falou que vai tentar acabar essa guerra o mais rápido possível, porque ninguém ganha com essa guerra, né? Assim, gente ganha, né, com o complexo militar e industrial dos Estados Unidos, mas, de modo geral, a China, por exemplo, perde dinheiro. A nossa empresa perde dinheiro porque as pessoas não compram máquina de lavar quando a economia do país está indo para o buraco. E agora, com o inverno chegando na Europa de novo, eles precisam de ajuda, né? E aí o Olaf Scholz, que acho que é presidente da Alemanha, ligou para o Putin semana passada. Então já tem um movimento aí começando de gente, né? Vamos se acertar aqui, vamos resolver isso aqui de uma vez só. Aí os Estados Unidos vem e larga isso aí, né? Então vamos ver se a Ucrânia realmente vai usar essas armas. A gente sabe que os Estados Unidos não está nem aí para a Ucrânia. Como eles mesmos falaram, a gente vai lutar até o último ucraniano. Como eles já falaram sobre Taiwan, a gente vai lutar até o último taiwanês, que eles não estão nem aí, né? O negócio deles é ganhar dinheiro nessa história, tanto que eles não se importam em vencer guerra. Mas, voltando a Xi Jinping, né? Então a gente espera que saia alguns. Obviamente vai ter acordos aí, assinatura de acordo bilateral, etc. Mas se espera, inclusive aqui na China, hoje a gente falando, deles puxar um pouco mais para a questão da Belt and Road, né, que é a nova Rota da Seda, acho que é isso em português. Porque o Brasil já tinha falado que não queria, né, como mencionei antes, os Estados Unidos aqui e tal, não sei o quê. Então vamos ver, né. A China vai continuar, porque o Brasil é o maior país da América Latina, e acho que é o maior que o México, né? É uma economia de qualquer forma, e é um parceiro comercial muito importante para a China, então para eles seria um ganho muito grande. Além disso, o Xi Jinping publicou uma carta na Folha. Não sei se é ele quem escreveu, mas de qualquer forma tá lá o nome dele, tem a foto dele cheia de Photoshop, e falando lá um monte de coisa e tal. E o Diário do Povo, que é o jornal oficial do partido, escreveu mais ou menos um texto assim com alguns pontos sobre essa carta. Tá? O presidente chinês Xi Jinping disse no domingo que espera ter uma troca aprofundada de opiniões com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o maior fortalecimento das relações China-Brasil, a promoção da sinergia das estratégias de desenvolvimento dos dois países, bem como questões internacionais e regionais de interesse comum, guerra da Ucrânia, esse porto no Peru e etc. Né? Xi fez essas observações em uma declaração por escrito ao chegar ao Brasil para a 19ª cúpula de líderes do G20,
e para uma visita de Estado ao país a convite do presidente Lula. Xi também estendeu suas sinceras saudações e melhores desejos ao governo e ao povo do Brasil. Então, essa carta que ele mandou, que eles publicaram na Folha de São Paulo. Observando que ele visitou o Brasil 4 vezes, eu estava certo, e testemunhou o desenvolvimento e as mudanças no país nos últimos 30 anos, Xi disse que se sente muito próximo do Brasil ao pisar novamente nessa terra apaixonante. Que bonito. A China e o Brasil são amigos com as mesmas aspirações e bons parceiros para seguir em frente de mãos dadas, disse Xi. Embora separados por oceanos, a China e o Brasil, dois grandes países de desenvolvimento no hemisfério oriental e ocidental, respectivamente, são atraídos um pelo outro e se ecoam à distância. Poético, né? Nos últimos anos, os dois países continuaram a aprofundar a confiança política mútua, produziram resultados frutíferos na cooperação prática, alcançaram uma cooperação cultural e interpessoal florescente e mostraram a nova vitalidade dos tempos da amizade tradicional. Falou e não disse nada, né? Assim, a gente está vendo um maior crescimento aí de cooperação cultural entre China e Brasil, principalmente nesses 50 anos, vários eventos acontecendo no Brasil, de mostra de cinema, de dança, etc. Aconteceu algumas coisas aqui, mas pelo que eu vi aqui, na China ficou mais restrito a eventos mais acadêmicos e de negócios, e no Brasil, acadêmicos e negócios mais culturais. Inclusive, acho que semana passada rolou um evento de lançamento de um livro do Xi Jinping de combate à pobreza, que é alguma coisa que o Brasil poderia aprender com a China, né? Combate à pobreza extrema, fome, etc. Que não tem um paralelo aqui na China por enquanto. Então eu vejo essa troca agora, a China tentando expandir um pouco mais nesse soft power. E eu vejo também na questão dos criadores de conteúdo, que eu acompanho alguns aqui da China, né? Assim, não muito de perto, mas eu sei que tem 3 que estão no Brasil já. Elas estavam no Peru e agora foram para o Brasil. Todo mundo trabalhando para o governo. Tá lá, mídia controlada. É engraçado, porque no Instagram tá escrito, né? Mídia controlada pelo governo chinês. Elas são controladas pelo governo chinês. Eu entendo que o Instagram faz isso porque é da Meta, dos Estados Unidos e tal. Eles não colocam isso nas mídias controladas por outros governos, como Estados Unidos e Europa. Eu entendo essa parte. Mas essas pessoas trabalham para o governo da China. O que é totalmente normal e aceitável, porque, de novo, os outros governos também fazem isso. Né? O Brasil também faz isso. Então, a China também faz. Então, nada de errado aí. A China e o Brasil também expressaram em conjunto a voz justa do Sul global na arena internacional e fizeram importantes contribuições para a promoção da paz e desenvolvimentos mundiais, acrescentou Xi Jinping. Como a China e o Brasil comemoram o 50º aniversário do estabelecimento de laços diplomáticos este ano, as relações entre os dois países estão em uma importante conjuntura histórica de construção de conquistas passadas e de avanço. Xi disse acreditar que a visita fortalecerá ainda mais a confiança mútua e estratégica entre os dois países, aprofundará os intercâmbios e a cooperação em vários campos e dará início a um novo período dourado de 50 anos para as relações entre China e Brasil. Esperando ansiosamente para participar da cúpula de líderes do G20, Xi disse que está pronto para trabalhar com todas as partes para discutir planos e buscar o desenvolvimento, defender conjuntamente um mundo multipolar igualitário e ordenado e uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva, e promover o G20 para continuar a desempenhar um papel maior como uma plataforma importante para a cooperação econômica internacional. Até porque, se a gente for pegar aí uma lista dos países que eram as maiores economias do mundo há 20 anos atrás e hoje, é uma figura completamente diferente, né? A gente vê a Indonésia subindo, Índia, Vietnã, justamente países ex-colônias, que hoje eles não precisam exportar a riqueza deles para as metrópoles, né? Que eram França, Holanda, Inglaterra, e essa riqueza fica aqui, né? Fica neles. E interessante porque em outubro, início de outubro, tinha uns italianos da minha empresa aqui, a gente estava falando sobre essas questões econômicas, geopolítica e tal, e a gente chegou no ponto da colonização, e eles mesmos disseram, né, um dos problemas, né, entre aspas, do que a Europa está enfrentando hoje, é que não tem mais colônia, né? Eles não têm mais colônia de quem sugar. Que era muito fácil antes, simplesmente roubar dos países,
pronto, né? Tá lá o dinheiro magicamente, né? Que é assim que eles fizeram por muito tempo, que é assim que os Estados Unidos também fez por muito tempo, né? Com vários países. Sim, os Estados Unidos tem poucas colônias diretas, como Porto Rico, Guam, Diego Garcia, o Havaí, mas tinha outros, né? Tentaram com Cuba, Filipinas, tomaram a surra. E assim, né, eles têm meio que colônia em Japão e Coreia do Sul e tal. Mas é um pouco diferente, né? A gente brinca que é colônia, mas assim, não é uma colônia direta, né? Mas de qualquer forma, eles são muito próximos dos Estados Unidos. Então a gente vê esses declínio econômico também por conta disso, né? Não tem mais de quem sugar, como tinha antigamente, né? Tem uma estimativa aí que só no século passado o Império Britânico tirou mais de 100 trilhões de libras da Índia. Tipo, um volume de riqueza absurdo, sabe? Absurdo. Isso podia estar lá. Eu não faço nem ideia de quanto eles tiraram da China, que foi muito, né? Se a gente for considerar a guerra do ópio e todo o tráfico de ópio aqui para dentro, isso aí foi bastante dinheiro. Então a gente vê essa tentativa da China de liderar um sul global, que hoje a gente chama de sul global, já foi terceiro mundo, já foi países em desenvolvimento, hoje é sul global, apesar de que a China está no norte global, liderar esses países, né? E eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque a gente precisa, né? A gente precisa de ajuda, né? A gente precisa de alguém que lidere e que faça a gente sair dessa sombra dos Estados Unidos. Para vocês terem ideia, a mídia dos Estados Unidos está falando sobre esse porto no Peru como a China inaugura um porto no quintal dos Estados Unidos. Não falam nem onde é que é, eles falam no quintal dos Estados Unidos, como se o Peru fosse o quintal dos Estados Unidos, porque é assim que eles enxergam na política internacional deles, que a América Latina inteira é o quintal deles. E a gente faz o que a gente quiser na América Latina. Então, a gente não tem nada a ganhar com isso, né? O que a gente tem de relacionamento com os Estados Unidos, eles entram com o pé, a gente entra com a bunda. Se a China vai se tornar assim um dia, eu não sei. Mas, citando um presidente de um país africano, que agora eu não me recordo, né? Questionaram a respeito desse imperialismo econômico da China na África, e ele falou o seguinte, bom, de um lado a gente tem países que vieram aqui, nos roubaram, né, destruíram e não deixaram nada. E continuam tentando fazer isso até hoje. Do outro, a gente tem um outro país que vem aqui, empresta dinheiro e constrói coisa. É meio fácil decidir para qual lado a gente vai, né? Então, assim, óbvio que as palavras dele não foram exatamente essa, mas era mais ou menos nesse sentido. De países que foram na África, sugaram tudo que podia e querem continuar sugando, e um outro país que está tentando ajudar de alguma forma e ganhar também, né? Porque os caras vão ter que pagar financiamento, etc. Mas não está invadindo, não está matando ninguém, sabe? É um processo completamente diferente, né? Daí o cara falou, bom, muito melhor isso aqui, e no futuro a gente resolve, se acontecer algum problema a gente resolve, né? Essa é a ideia. Então, eu acho que é extremamente importante, não só para o Brasil, para a América Latina, para a África e etc. Porque não tem como lutar sozinho, né? Não tem. E uma das coisas que eles sempre fizeram muito bem foi incitar a divisão, né, entre povos, para que a gente fique perdido, fique se brigando entre a gente, em vez de brigar contra eles, né? Eles sempre foram muito bons nisso. A Inglaterra foi muito boa nisso. Assim, é incrível a gente pensar que a Inglaterra, que é uma ilha desse tamanho, conquistou um país como a Índia, sabe? Que é um país enorme, com uma população gigantesca, que sempre teve muita gente. Ali no Vale do Rio... Oh, meu Deus. Vocês deixem nos comentários aí o nome do Rio Ganges, né? O Vale do Rio Ganges. Mais o Vale do Rio Amarelo, do Yangtze. Aqui são duas áreas que sempre teve muita gente. Por causa das condições de plantio e etc. Né? Sempre teve uma população muito grande. E a Inglaterra vai ali com meia dúzia de cara e domina a Índia. Tipo, a Rainha Vitória foi proclamada imperatriz da Índia. Como isso? Incitando um monte de separatismo e divisão e jogando um contra o outro. E é o que eles sempre fizeram. Fizeram na África, fizeram nas Américas, fizeram aqui na Ásia. Que é só assim. E aí o que acontece? A gente perde o foco da briga, né? Que a briga deveria ser contra eles, não entre a gente. Entre a gente resolve mais para frente, que foi o que os chineses fizeram, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Eles tinham ali a Guerra Civil, os japoneses invadiram, a gente tem um problema maior para resolver agora, né? Então a gente para de se bater aqui, a gente resolve os japoneses primeiro, depois a gente resolve o nosso lado. Que é o que todo mundo deveria fazer, né? Contra colonizador safado.
É se juntar e, bom, primeiro a gente chuta esse colonizador daqui, resolve esse problema que é maior, e depois a gente resolve o nosso problema interno. E até hoje, o Brasil não precisou chutar nenhum colonizador, porque o nosso processo de independência, república, etc., foi nas coxas, né, como muita coisa que é feita no Brasil. E até hoje a gente fica se brigando e não tem um projeto de nação, né? Eu volto ali na questão do trem-bala, que a gente deveria ter um projeto, assim, independente de partido, a gente deveria ter projeto para algumas coisas que deveriam ser estatais, né? Assim, vai ter linha de trem no Brasil inteiro, porque a gente é um país continental e a gente precisa levar carga para o país todo. Ai, porque o Brasil tem montanha. Ai, porque a serra daqui, a serra de lá. Maluco, a China leva trem bala para o Tibete. Trem pressurizado. Dá para ir daqui onde eu moro, no sul da China, até o Tibete de trem. Tem que fazer uma baldeação em Chengdu, acho. Chongqing, Chengdu, acho que é Chengdu. Tem que trocar de trem justamente porque tem que ser um trem pressurizado, mas tem, sabe? Então tem jeito, tem como fazer. Dá para fazer. Precisa só ter um projeto de nação onde a gente vai investir nisso aqui. Que foi o que a China fez com o carro elétrico, foi o que a China fez agora com os semicondutores e mais outras coisas, né? Tipo, toda a rede elétrica da China é estatal, sabe? Não tem empresa de fora, privada, metendo a mão nas empresas estratégicas da China. Então é isso que a gente precisaria no Brasil, né? Então eu espero que esse relacionamento entre Brasil e China seja bom para a gente, né? Não só bom para a China, porque uma coisa que é bem importante a gente entender é que para a China é chinês primeiro. Eu não estou nem dizendo que eles estão errados, mas é assim que eles enxergam as coisas. Eles nunca vão pensar no brasileiro primeiro, não vai acontecer. Então, acho que é importante a gente entender isso e usar essa amizade de uma potência que em algum momento aí vai ser a nova potência mundial, né? Os Estados Unidos está numa decadência, a gente está vendo o império caindo, e usar isso a nosso favor, né? Então, esperamos que essa visita do Xi Jinping aí, assim, particularmente, eu espero que o Brasil entre na nova Rota da Seda, espero que isso traga bons projetos para a gente, espero que essa linha de trem aí, que eles têm esse plano para levar do Brasil até o Peru saia, porque eu acho que vai ser bom, né, muito positivo para o Brasil, porque a gente pode usar essa linha de trem para outras coisas. E o Xi, querendo ou não, é o maior líder chinês dos últimos, desde o Deng Xiaoping. Nenhum dos outros que vieram depois do Deng Xiaoping é tão grande como o Xi. Então, se alguém aqui hoje tem poder e bala na agulha para fazer alguma coisa aqui é o Xi Jinping, né? A Rota da Seda é o projeto dele, é o filho dele, né? É o grande projeto do Xi Jinping. Então, eu espero que isso aconteça, né? E que a gente consiga usar, como eu falei, não só essa visita, mas todo esse relacionamento com a China para alavancar o nosso país e a gente, né, depender cada vez menos de colonizador safado, né? A gente tem que sair da aba dos Estados Unidos e da Europa. Não dá mais, né? Chega, né? A gente não é mais, né? Já passou dessa fase. Beleza, então, gente? Eu vou deixar aqui na descrição os links de algumas coisas que eu peguei para falar sobre esse vídeo hoje. Deixem no comentário o que vocês acharam e até a próxima.